history as we see the state the church is in. We see where it has been, seen what they did, seen where it was supposed to come, see it there, and see what they're supposed to do. They did just that. Leiamos. Quando vemos o estado em que a igreja está, vemos onde esteve, vimos o que fizeram, vimos onde ela devia chegar, vemos isso ali e vemos o que eles deviam fazer. Eles fizeram exatamente isso. Now, you see where we're at? You do the judging. I can't judge. I'm just responsible for bringing this word. Just as it's give to me, I can give it. Until it's give to me, I can't give it. No one else can. Agora, está vendo onde estamos? Você julgue. Eu não posso julgar. Sou apenas responsável por trazer esta palavra, exatamente como me é dada. Posso entregá-la. Até que me seja dada, não posso entregá-la. Nenhum outro pode. And when it opened the third seal, I heard the third beast say, "Come and see." And I beheld, and lo, a black horse. And he that sat on him had a pair of balances in his hand. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. And I heard the voice in the midst of the four beasts saying, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, but see thou hurt not the oil and wine. Eu ouvi a voz no meio dos 4 animais, dizendo, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, mas não danifiques o azeite e vinho. Now, the Lamb's got the book in his hand, breaking the seals. Broke the first one, second one, now he breaks the third one. And as he breaks it, the Lamb breaks it, the third seal, the third beast. Agora, o cordeiro tem o livro em sua mão, abrindo os selos. Ele abriu o primeiro, segundo, e agora abre o terceiro. E quando abre, o cordeiro abre o terceiro selo, o terceiro animal. Now, how many know what the third beast looked like? Looked like a man. The first one looked like a lion, the other one looked like a calf or an ox, and the third one looked like a man. Is a man. Agora, quantos sabem a que o terceiro animal era semelhante? Era semelhante a um homem. O primeiro era semelhante a um leão. O outro era semelhante a um bezerro, ou a um boi. E o terceiro era semelhante a um homem, como um homem. And he heard the living creature, the beast, living creature like a man, said to John, come see what it is. This mystery, it's been hid all down through the years of redemption, since the foundation of the world. It's been hid under this seal. What's going to happen? E ele ouviu o animal vivente, o animal vivente, como um homem disse a João, vem, vê o que é isto, este mistério que esteve oculto. Por todos os anos da redenção, desde a fundação do mundo, esteve oculto sob este selo, o que vai acontecer. Now, come look what it is. And so he opens it up, a thunder blast, and the Lamb opens the seals. Agora, vem, vê o que é. E assim ele o abre. Um trovão soa e o cordeiro abre os selos. Now, and John walked up to see what it would be. What did he see? He seen a black horse, and his rider had a balance or scales in his hand. Now, that's the first thing he saw. Agora, e João se aproximou para ver o que seria. O que viu? Ele viu um cavalo preto, e seu cavaleiro tinha uma balança, ou balança na mão. Agora, essa foi a primeira coisa que ele viu. When the Lamb announced it, it broke the seal, then the other beasts are taking a turnabout announcing, come see. And John, where he was standing maybe like this, he walks over here. When the Lamb opened it, walked over, usually the thunder strikes as we see in the first seal. Quando o cordeiro anunciou, abriu o selo, então o outro animal... Veja, aqueles animais estão se revezando quanto ao anunciar. Vem, vê! E João, onde se encontrava, talvez assim, veio para cá, quando o cordeiro abriu e veio. Geralmente, o trovão soa, como vimos no primeiro selo. And he watches to see what takes place, and he sees a man coming first on a white horse.
He watches him ride down. And on down through, John sees him come to the end. E ele observa para ver o que acontece, e vê um homem se aproximando primeiro sobre um cavalo branco. Ele o observa ir cavalgando, e no decorrer disso, João o vê até o fim. He sees him come down. He's a white horse, got a bow in his hand, and the rider has, and he has no arrows with it. The next thing he sees, he gets a crown, rides right on through. Ele o vê descer, seu cavalo branco tinha um arco na mão, e o cavaleiro tem, e não tem flechas com ele, e a seguir vê que ele recebe uma coroa, passa cavalgando. Then we find out, then the light, there comes again. He opens another one and looks. Now here comes a red horse. And this man has a sword in his hand. He rides right on down through the Scriptures, see, with this sword in his hand, and was to kill and take peace from the earth. Então verificamos o cordeiro, aqui vem novamente, ele abre outro, e olha, agora aqui vem um cavalo vermelho. Este homem tem uma espada na mão, ele passa cavalgando pelas Escrituras, veja, com esta espada na mão, e era para matar e tirar a paz da terra. Now, the Lamb opens another seal. Another one of the living creatures, like a man, said, "Come see." Now he walks up to see what this is. And when he does, there comes a rider on a black horse. Agora o cordeiro abre outro selo. Outro dos animais viventes, como um homem, disse, vem, vê. Agora ele se aproxima, vê o que é isto. E quando o faz, vem um cavaleiro sobre um cavalo preto. Now, last night we found out that the same rider that rode the white horse was the same one on the red one. Agora, ontem à noite, verificamos que o mesmo cavaleiro que cavalgou o cavalo branco foi o mesmo sobre o cavalo vermelho. And the voice said, in the midst of these called out, you see, to come to see what it was. He was in this living creatures, and he saw this black horse. And when the voice in the midst of the four beasts called out, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, but see it thou hurt not the oil and the wine. See? E a voz disse, no meio dos animais, clamou, veja, ali veio ver o que era. Ele estava nestes animais viventes, e ele viu este cavalo preto. E quando a voz, no meio dos 4 animais, clamou, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, mas não danifiques o azeite e o vinho. Está vendo? This rider, let's discuss him. If you notice, the first rider, who he was, and we found out last night scripturally that the second rider was exactly the same man, only he was on another horse. What happened? It changed his ministry. See? Right. We found out he was an Antichrist. And it changed his position. Este cavaleiro, vamos discutir sobre ele. Se notar o primeiro cavaleiro, quem ele era, e verificamos ontem à noite, escrituristicamente, que o segundo cavaleiro era exatamente o mesmo homem, só que estava sobre outro cavalo. O que aconteceu? Ele mudou o seu ministério. Está vendo? Certo. Verificamos que ele era um anticristo e tinha mudado sua posição. Bom dia com Jesus. Parece
escritura que nós vamos ler é Ezequiel 36, verso 26, mas não é agora, só para vocês deixarem aberto, né? Ezequiel 36, 26. A irresponsabilidade de filhos está matando muitos pais. E lá no mundo nós não podemos nos enganar a nós mesmos, né? As profecias estão se cumprindo. O que Jesus disse é verdade. Ele disse que neste tempo seria uns contra os outros. Ele disse assim: nora contra sogra, irmãos contra irmãos, filhos contra pais. É o tempo que nós estamos vivendo. E muitos pais estão morrendo porque os filhos estão aproveitando essa guerra fria para matar os pais. Eles fazem questão de se contaminarem com essa peste para contaminar os pais, para que os pais morram. São coisas duras de se falar, duras de se ouvir, mas são verdades. São verdades, não adianta querer fugir da verdade. E pode ser que Jesus demore um pouquinho, até que essa geração de homens acaba, para que fique só os delinquentes, porque eles vão matar uns aos outros, eles vão destruir uns aos outros com as suas delinquências. Preste bem atenção, se o mundo durar mais 20 anos, não terá mais homens, porque os homens que já estão passando dos 40, talvez não durem mais 20 anos por causa da situação da vida, da maneira da vida que está. As pessoas não estão mais suportando a vida, principalmente os mais idosos. Viver entre delinquentes, os mais idosos não suportam. E na condição que está, os mais velhos estão morrendo aos montões, por essa pandemia, por outras enfermidades, agora por ansiedade também, matando, igual uma peste mesmo. Quem não está morrendo com Covid-19 está morrendo com ansiedade, porque uma coisa vai trazendo outra. E se durar mais 20 anos, então, infelizmente, a gente fala coisas que dói, mas oxalá sirva para despertamento. A gente não pode ficar imaginando as coisas, isso atrapalharia a nossa saúde mental, espiritual. Mas a gente pensa o que seria desse mundo daqui a 20 anos.
sem os homens, sem as mulheres maduros, que ainda estão segurando a barra. O que será desse mundo na mão dos noviços modernos, que certamente irão comer computador, comer celular, porque não sabe fazer mais nada. Não sabe fazer mais nada. Daqui mais uns tempos, os rapazes vão casar e como é que vai fazer? Porque a moça não sabe fazer mais nada a não ser ficar com o celular na mão. E vice-versa. O mundo vai chegar numa situação de delinquência total. Isso é profecia de William Marion Branham. Ele disse: o mundo vai chegar a uma delinquência total. Total. Sairá do controle. Ninguém vai controlar. E a falta das coisas já está começando a acontecer, né? As coisas ficando muito caras. Que o dinheiro desvalorizou? Não, porque não tem. Não tem. Daqui uns dias eles vão deixar de colocar as coisas na prateleira do mercado e encher de celular, porque não tem quem trabalhe. As máquinas têm que parar porque não tem operadores. E vai começando a faltar as coisas. Os homens vão morrendo tudo, vai ficando só os delinquentes. E o mundo vai chegar numa situação de calamidade, coisa terrível. E não está longe. Já estamos esbarrando nas coisas absurdas profetizadas. E que vai acontecer. Tem que acontecer, tem que cumprir. Agora, o pastor Joaquim terminou o programa dizendo: ame a Deus e a sua palavra. Se nós amamos a Deus e a sua palavra, Deus tem uma via de escape para nós. Tudo isso que eu estava falando aqui, eu estava me referindo ao mundo. Agora, o problema é que nós estamos aqui no mundo. Esse que é o problema. Mas, de uma forma ou de outra, nós vamos desocupar este mundo. E temos para onde ir. Eu sempre digo assim: aqui no mundo todos somos iguais. Se vem uma peste, atinge todo mundo. Se vem uma enfermidade, atinge todo mundo. Se vem fome, atinge todo mundo. Se vem frio, atinge todo mundo. Tempestade, atinge todo mundo. Nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo. Agora, a diferença está no destino, quando sai do mundo. Quem tem a salvação, a vida eterna, quem tem lugar preparado por Jesus, conforme ele disse: eu vou preparar lugar para vocês. Por que ele foi preparar lugar para nós? Porque nós vamos ter que sair daqui. Aqui não é o nosso lugar. Então, para quem tem lugar preparado, não tem problema. Seja através da água, seja através do fogo, seja através do que for. Apenas um minuto, nós já estamos lá no nosso lugar preparado. Agora, quem não tem, isso aqui ainda é um céu. Para quem não tem o céu, o mundo pode estar na
pior situação, que ainda é um céu para quem não tem o céu. Para quem não possui a promessa do céu, o mundo pode estar na pior situação, que ainda é um céu. Quando sair daqui, então deparará com aquele lugar onde há pranto e ranger de dentes, e aonde o bicho não morre, né? Disse Jesus. A tormenta não morre. Aqui ainda tem uma esperança, a morte. A pessoa pode estar sofrendo do jeito que for, que ela ainda tem uma esperança. Não, mas eu vou morrer. Eu vou morrer, pensando que vai terminar o sofrimento. Mas se morrer fora de Cristo, vai começar o sofrimento. É por isso que vale a pena nós sermos cristãos, amar a Deus e a sua palavra. Porque se tiver que morrer com corona, com câncer, com bala perdida, ou que não seja perdida, seja lá do que for, acidente, seja o que for, não interessa. O importante é que nós temos para onde ir. E maravilhoso, lugar maravilhoso. Então nós não temos que ficar preocupados com o mundo, ficarmos preocupados com as coisas que podem acontecer. Primeiro, porque não adianta preocupar. E segundo, nós não temos que preocupar, porque nós temos para onde ir. E de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, nós teremos que sair daqui. Aqui não é o nosso lugar. Nós estamos peregrinando aqui, mas aqui não é o nosso lugar. Mas voltando aqui para dentro, pelo menos os nossos jovens aqui precisam pensar mais seriamente sobre isso, porque a gente sempre recebe notícias de pessoas na beira da morte, por culpa de filho irresponsável que contrai a doença para lá e traz e põe no pai e põe na mãe. Isso é terrível demais, porque assim, a gente nova é um problema, porque gente nova, eles acham que os velhos são bobos, são passados, são antiquados, e eles acham, os novos acham que eles sabem, que eles... É um problema isso aí. A classe nova não gosta de ouvir os velhos, não gosta, principalmente os pais. É uma enfermidade para eles, os pais. Mas aí eles pagam o preço e os pais acabam pagando junto, né? Ignoram usar máscara, ignoram usar gel, ignora lavar as mãos, ignora não acumular, enfia a cara onde pensa, não analisa o que pode acontecer. O maior problema dos jovens é que os jovens eles têm a mente muito curtinha, eles não conseguem analisar as coisas, eles não conseguem analisar. Eles não pensam o tamanho dos problemas que podem surgir por um simples descuido. Então, precisa ter cuidado. Eu estou falando isso porque eu sei de muitos casos mesmo, que já tem acontecido, pessoas estão internadas, estão ruins, estão para morrer, por causa de família. Filhos, netos, pessoas que parece que não amam os pais. Parece que não ama. Vai nos mercados, vai nos lugares, tem shoppings, depois que liberou tudo de novo, as pessoas vão em todo lugar, não usa, máscara não vale nada não. Que é ignorância. Quer saber mais do que o Ministério da Saúde, quer saber mais do que a própria OMS, né? Quem sou eu para ignorar
um protocolo de quem estudou, de quem é cientista, de quem sabe o que está falando. Eu vou ignorar com a minha ignorância? Não vale nada usar máscara. Ué. Para começar, é uma transgressão. Um cristão que transgride, ele deixa um ponto de interrogação. Uma pessoa que fica transgredindo, né? Andando sem a máscara e indo em tudo quanto é lugar e com ignorância. Aí chega em casa, abraça os pais, abraça a mãe, beija, sem nenhum cuidado, sabendo que não pode fazer isso. A pessoa não sabe se ela não está contaminada. Só vai saber depois de 3, 4, 5 dias. Não sabe que apanhou o vírus. É só uma palavrinha que eu estou dando, baseada em fatos que estão acontecendo. Graças a Deus, aqui está tudo bem, mas de repente pode acontecer, né? Mas não é só um caso e nem dois, são vários casos que eu tenho conhecimento, que já chegou para mim, até para a gente orar, né? Casos que não é brincadeira. Simplesmente porque os filhos não têm respeito, não têm educação, não amam os pais, não considera, não leva a sério. Vou repetir com termos até que não pega muito bem, mas eu vou repetir assim: enfia a cara em tudo quanto é lugar, não tem um pingo de cuidado e põe os pais em risco. Mas tá bom, eu estou falando dessa forma para que os nossos jovens possam, se são cristãos, se têm temor de Deus, pensar mais sério sobre isso. Ou então fica longe dos pais, né? Fica longe. Arruma um cantinho para lá e fica longe dos pais. Até passar essa pandemia aí, né? Agora, às vezes, está com vontade de matar os pais e esse problema, né? É uma palavrinha dura, mas é eu mesmo que tenho que falar. Nós vamos ter o batismo da irmã Nelly Hope, depois da escola. O pai dela vai batizar ela, né? Irmão Elias Casemiro. Não estou vendo ela, cadê ela? Ah, está lá atrás. Ela vai ser batizada. Ela já tem quantos anos, irmão Elias? 8 anos. Nós batizamos criança que já tem consciência, né? Porque, como já temos aprendido, você não arrepende de pecados que você está cometendo para ser batizado. Você está aceitando um novo nascimento. A criança, ela tem que ter esse conhecimento. O pecado que nós devemos ser batizados para que ele seja remido, para que ele seja desfeito pelo sangue de Jesus, é o pecado que nós nascemos com ele. Não é aquele pecado que você cometeu ali, que você bebeu, fumou, jogou, prostituiu, e agora eu vou arrepender desses pecados e vou ser batizado. Não. Você fez tudo isso porque você estava vivendo o pecado, a natureza do pecado, que você nasceu com ela. A Bíblia diz: em pecado me concebeu a minha mãe, em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. E vim ao mundo falando mentiras. E em outro lugar a Bíblia diz que o homem é uma mentira, ou seja, ele já nasce em pecado, né? E Jesus disse: eu sou a verdade. Ele foi o que nasceu como Deus queria. Todos nós nascemos como Deus havia proibido. Por isso é mentira, é pecado, é morte. Já nascemos para morrer. Já trazemos a morte em nós.
Nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Essa é a sentença do homem que nasce em pecado. Então, uma criança de 8 anos, ela precisa ter conhecimento de que ela nasceu em pecado, ela é pecadora por nascimento. Talvez ela nunca praticou nada que viesse condená-la, mas se ela não for batizada, não receber o Espírito Santo, ela está perdida. O Branham disse: eu poderia colocar o meu filho em um lugar onde ele nunca visse nada mal, e ainda que tivesse paredes de 20 metros de espessura e ele ficar lá dentro, ele disse: sua alma seria tão negra como as paredes do inferno. O homem nasce com a alma negra, ele traz essa negrura dos pais, da sua sequência, sua antecedência. Então nós batizamos para nos redimir do pecado com o qual nós nascemos nele. Então vai acontecer de, às vezes, a pessoa pecar, cair, errar, mas aí o sangue de Jesus, ele permanece lá até nós sairmos daqui dessa dimensão, até nós sairmos dessa batalha contra o pecado. Mas o irmão Branham disse: você vai lutar contra isso até a sepultura. Lutar. Você não vai pecar até na sepultura achando que o sangue de Jesus te perdoa. Não. Você vai lutar contra o pecado até a sepultura. Ele vai estar tentando você o tempo todo. E toda vez que você cair, você vai sofrer demais da conta, como eu disse numa reunião passada aí. O sangue de Jesus apaga o pecado, mas não apaga o arrependimento. A dor do arrependimento fica o resto da vida. É por isso que nós temos que lutar contra o pecado para não termos que sofrer a dor do arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento é uma dor. É uma dor. E ela é ruim. Muito ruim mesmo. Sentimento de culpa não é arrependimento. Sentimento de culpa, remorso, isso não é arrependimento. É ruim demais, mas não é arrependimento, não. A pessoa sofre um dia, 2 dias, 3 dias, um sentimento de culpa, uma condenação, um remorso e tal, mas está pronto para fazer de novo. Agora, o arrependimento, a dor é tão grande que a pessoa não faz de novo. Ela não faz. O arrependimento é doído, a pessoa não tem mais coragem de fazer aquilo do qual ela se arrependeu. É por isso que o sangue de Jesus apaga. Porque a pessoa não vai fazer de novo, porque o sangue de Jesus não vai apagar uma coisa que você vai fazer de novo daqui 1 hora. Não. O sangue de Jesus não é para brincar com ele. Eu pequei, mas eu vou confessar isso, vou acertar isso, e o sangue de Jesus apaga. Quando é amanhã, está pronto para fazer de novo. Então, o sangue de Jesus não apagou, porque o sangue de Jesus não é para brincar. Então, presta bem atenção. Apaga pecado que a pessoa arrependeu dele, sofreu a dor do arrependimento. Isso é uma morte. Aquilo morre, você toma aversão daquilo por causa do arrependimento que você sofreu. Aí sim, a pessoa vive até o fim da vida sendo lavado e purificado pelo sangue de Jesus mediante o arrependimento dos pecados cometidos, porém nenhum pecado voluntário, ou seja, pecado que a pessoa
se torna um hábito da pessoa. Ela não tem arrependimento daquilo. Para esse tipo de pecado não há remissão, diz o apóstolo Paulo. Mas então, às vezes as pessoas pensam assim, mas vai batizar criança? Criança não sabe nem o que é pecado, criança não tem pecado, certo, uma criança inocente, né? Tudo bem, nós não batizamos criança. Mas uma criança que já entende que ela precisa nascer de novo, que esse nascimento dela é um nascimento condenado por Deus, e ela precisa nascer de novo, receber o Espírito Santo, então essa criança deve sim ser batizada, não pode negar o batismo para ela, desde que ela entenda isso. E outra coisa que todos nós precisamos entender é que esse novo nascimento não é para a nossa carne ainda. A nossa carne ela vai viver em sujeição à nossa fé, mas o novo nascimento é interno, é alma. Porque está certo que a nossa carne nasceu em pecado, mas trouxe uma alma pecaminosa dentro dele. Então essa alma tem que morrer, tem que acabar, tem que apodrecer, ou seja, essa natureza que você nasceu com ela, a natureza do seu espírito, ela tem que morrer para vir uma alma nova. Nós vamos ler agora aqui, né? Uma alma nova, um coração novo, uma nova pessoa dentro de você. Então, o novo nascimento é da nossa alma. E aí, quando a nossa alma nasce de novo, ela se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, ela é uma torre de controle do corpo. Ainda que você sofra tentações externas, mas você tem uma torre de controle lá dentro, que te conduz em meio a todas as tentações. Você tem uma semente de Deus lá dentro de você, que é a fé, que você recebeu quando você creu em Jesus Cristo, e sua alma nasceu de novo. Então isso controla os seus impulsos carnais, isso controla as suas concupiscências, isso controla os seus desejos. Existe uma diferença entre os desejos da carne e os desejos da alma. Os desejos da carne, eles são provenientes da própria carne. Por isso que tem que ter o casamento, para que o homem e a mulher não vivam em prostituição, porque nós trazemos em nossa carne o que produz o desejo, a necessidade biológica. E por isso o homem precisa ter uma esposa, a esposa precisa ter um marido. Porque a maior parte das outras coisas parte disso aí. Aí tem as concupiscências, né, que o jovem tem, e isso precisa estar em sujeição à sua fé, até que você chegue a ter seu esposo, sua esposa, para não ser um homem ou uma mulher pecadora por causa dos desejos, das necessidades, dos impulsos da sua própria carne. Quando o homem tem uma alma pecaminosa, então ele não tem temor de Deus. Então ele não tem controle das suas concupiscências, ele não tem controle dos desejos da sua carne. E aí ele parte para o pecado. O que é um adultério? Um adultério é um desejo carnal, é uma necessidade biológica descontrolada, sem domínio, sem sujeição, sem controle. A pessoa então cai na prostituição. Aí mancha a alma. A alma fica manchada por causa do pecado da carne.
Então, é necessário entender que o pecado da alma é apenas uma coisa: incredulidade. Quem tem uma alma incrédula, bebe, fuma, prostitui, joga, briga, mata, faz o que for preciso fazer, porque a alma dele é incrédula, ela não tem Deus. Então não tem controle dos impulsos, nem dos nervos. Quem tem uma alma convertida, quem tem uma alma nascida de novo, controla até os nervos, controla até os nervos. Controla o temperamento. Porque tem temor de Deus no abrir da boca. Porque o homem peca com a mão, peca com os pés, peca com o corpo, 1%, e 99% com a língua e a mente. Então, controla, né? Quando tem uma alma convertida, nascida de novo, controla a língua, controla a mente, controla os impulsos. Mas vamos resumir esse assunto, porque tem outros assuntos importantes aqui. O batismo não é para redimir de pecados que você vai cometer ainda. É para redimir do pecado que você nasceu com ele. O que vai redimir você do pecado que você vai cometer ainda é o arrependimento e a confissão mediante o sangue de Jesus Cristo. Aí nós vamos sendo redimidos de cada pecado que nós cometermos involuntariamente, por laços do diabo, por tentações, por alguma coisa que você vacilou, cometeu aquele pecado. Você cometeu aquele pecado na carne, não foi na alma. Sua alma não é pecadora. Sua alma nasceu de novo. Por isso, a sua alma traz você ao arrependimento. Está dando para entender? Então, tá bom. Agora eu vou para outra coisa. Nós falamos domingo antepassado, não sei. Foi domingo passado que o pastor Antônio pregou ou foi no outro? Foi no outro. O tempo passa depressa demais, né? Muito rápido, né? Que dia que eu falei sobre os jovens não ir se entregando e sem conhecer um ao outro? Foi domingo passado? Foi? Foi, né? Pois é, então eu digo assim, eu estava ouvindo o programa e pensando assim, gente, o mundo está podre, o mundo acabou tudo, não tem mais nada não. Nada. Não tem onde você pôr a mão no mundo que não está podre. Acabou. E aí eu estava pensando, que privilégio nós termos quem fala conosco da forma que fala, que é Deus, né? Agora você quer um lugar seguro? Mais do que esse que Deus te colocou, não existe. É a sua palavra. Ele fala comigo. Então pronto, se Ele está falando comigo, a única coisa que eu tenho que fazer é seguir a sua direção. É seguir a sua orientação, que vai dar tudo certo. Devido às coisas que acontecem, às vezes os jovens vão ficando com medo de se casarem, mas siga as orientações que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certinho, se você seguir as orientações, vamos dizer assim, desse púlpito. Eu tenho certeza que muitos jovens casados dizem assim, oh meu Deus, por que eu não obedeci o pastor? Uma vez eu disse para uma irmã, tudo bem, nada contra,
Mas, pelo menos 2 anos, irmão. Uma moça nunca deve se casar com um jovem novo convertido, ou assim, que ela não conheça ele bem. Tem que dar um tempo, fazer testes, provar as coisas, tem que observar de perto as coisas, e nunca ponha na sua cabeça, não, ele é assim, mas quando eu casar eu vou mudar ele. Não vai com essa infantilidade não, que você vai se arrebentar. A mãe dele falou para mim que ele é assim, sim, mas quando eu casar, você está enganada. E do mesmo jeitinho, do outro lado também. Para dar certo, você tem que mudar, porque você não muda ele, não, você não muda ela. Quando se conhece e vê que tem alguma coisa que não dá, não siga em frente, porque mudar não vai mudar, vai piorar. Meu Deus, pastor Jetson é pessimista demais. Não, eu não sou pessimista, eu sou realista. Não adianta você querer fugir da realidade. E vocês estão vendo que o meu cabelo já não está muito pretinho mais, né? Está mais para o lado de branco do que preto, né? Né, irmão Daniel? Sabe por quê? É de ver as coisas acontecer e não ter jeito de arrumar, de fazer nada. São as experiências, é o tempo, é o relacionamento com as pessoas, é o conhecimento das coisas. Então, além do seu pastor ter uma Bíblia na mão, que ele lê, porque se eu não lesse, eu não teria condição de estar pregando para vocês. Além do seu pastor ter mensagens do profeta na mão, que ele lê, porque como é que ficaria eu ensinando sem aprender primeiro? Eu tenho que aprender, eu tenho que ler. Além da Bíblia, além da mensagem, além das minhas orações, eu tenho bastante cabelos brancos, que significa tempo de vida, tempo de experiências. O pastor já não é mais aquele garotinho que chega aqui todo cheio de vaidade, não sabe nem o que está falando direito. Não, ele já tem cicatrizes, ele já levou esfregas, ele já decepcionou, ele já sofreu muita coisa para saber o que está falando. Então, sábio é quem para ouvir, quem já viveu falar, né? E principalmente um homem que não vive em casa de ninguém, mas acaba tendo conhecimento das aflições, dos sofrimentos, das dificuldades de todas as famílias da igreja que procuram ele, né? Casais novos, casais velhos. E a gente tem então vamos dizer assim, uma ficha, né, para poder falar. Feliz é aquele que sabe aproveitar esse recurso. Eu vou à igreja, principalmente na escola dominical, eu vou lá ouvir, para mim fazer do jeitinho que eu ouvir, porque vai dar certo. Não é será, não, vai dar certo. Agora, só não vai dar certo se eu não fizer do jeito que eu ouvir. Então não vai dar certo. Depois Deus não é culpado, o pastor não é culpado, os pais não são culpados, porque eu não fiz do jeito que o pastor ensinou. Então a irmã simplesmente ignorou aquilo, casou,
Ah, inferno. E parece que é um trem que não passa, né? Pode divorciar, não adianta não. Não adianta. Principalmente depois que tem filhos. Divórcio não resolve nada, faz aumentar o problema. Eu vou divorciar dela. Tá, você divorcia dela, mas você não tem como divorciar dos filhos. Vou divorciar dele, mas não tem como divorciar dos filhos. Vai ficar pior a situação. Então, a melhor coisa que se faz é sentar para ouvir e pedir a Deus graça para obedecer. Apenas algumas coisinhas que eu digo que é para ajudar, é para livrar, é para dar graça para quem já casou, para dar força para quem já casou, permanecer firme. Não sei se vocês se lembram do que eu falei, né, domingo passado, mas só para reforçar um pouquinho. Tem gente que acha que se o pastor confia na pessoa, então tudo bem. Não, você não tem que me responsabilizar por nada, de jeito nenhum. Nenhum relacionamento de ninguém comigo significa que aquela pessoa não tem nada a ver. Nada a ver. Você não tem que me responsabilizar por nada. Às vezes eu tenho que ter um certo relacionamento com uma pessoa, mas o seu casamento com aquela pessoa é outra coisa, muito diferente, não tem nada a ver. Então precisa conhecer, não case sem conhecer. Existem umas coisinhas bobas, parecem ser bobas, mas como interfere num relacionamento? Como atrapalha um relacionamento? Por exemplo, a mãe ensina a criança desde pequenininha a ser cuidadosa, falando de rapaz, com seus calçados, com as suas roupas íntimas, vai lá para o banheiro, vai tomar banho, então não deixa aquelas roupas íntimas jogadas no chão, ou que seja a roupa mesmo normal jogada no chão, calçado esparramado para qualquer lugar, com a meia dentro. A mãe ensina. Agora, eu vou falar uma coisa aqui que vai machucar, mas não tem problema não, tem que machucar mesmo. Depois Jesus cura, né? Mas às vezes a mãe dá a vida tentando ensinar e o pai atrapalhando, não dando exemplo. A mãe tem que ensinar os filhos e o velho, porque o velho não aprendeu com a mãe dele. Então a coitada da mãe dos filhos tem que ensinar os filhos e o velho. Só que os filhos podem até aprender, mas o velho não aprende não. Eu falei que ia ferir, mas deixa ferir. Você ensinar velho, tarefa terrível, não aprende não adianta. E o pior é que aí os filhos, em vez de obedecer à mãe, seguem o exemplo do pai. Aí cresce aqueles rapaz relaxado, bagunçado, que a casa parece mais um chiqueiro do que um lar, uma casa. A mãe acaba com a saúde pelejando, arruma, daqui 2 horas está tudo bagunçado de novo, arruma, daqui 2 horas está tudo bagunçado de novo, torna a arrumar, daqui está tudo bagunçado. Chega ao ponto que a mãe não dá conta mais. Aí vem uma bestinha lá e casa com o filho dela. Eu falei que eu ia ferir vocês.
Mas às vezes a gente tem que falar assim para poder a pessoa entender melhor, né? Vem uma bestinha lá e pega um filho dela e casa com ele, leva para ela. Aí ela vai começar a sofrer, querendo consertar ele e não conserta. Aí é aquele rapaz descanchelado. Aí logo a moça começa a vir no escritório. A moça não, a esposa, né? Pastor, meu marido, pastor, meu Deus do céu, meu marido, irmão, a única coisa que eu posso fazer é tentar te ajudar no púlpito, porque não adianta falar para a pessoa particularmente. Mas vai valer muito pouco também. Mas aí a moça às vezes pensa assim, isso é coisa à toa. Não vai nessa não. Não é coisa à toa não. Isso atrapalha o relacionamento todinho. Complica tudo. Põe a comida no prato, vai lá para o sofá, senta lá, come e larga o prato em cima do sofá, se não largar no chão. Larga lá no chão. Colher dentro. Tira o sapato e aonde tira o sapato fica. Com a meia dentro, meia chulezenta dentro. Sapato às vezes cheio de terra, cheio de poeira. Aí as roupas vai largando tudo esparramada, tudo para tudo quanto é lugar. Eu estou falando de rapaz por enquanto, agora daqui a pouquinho eu vou chegar nas moças. É difícil para uma irmã tolerar um homem dessa situação. Eu estou falando de casos que eu tenho que falar para a irmã, infelizmente, irmã, é suportar o marido que você escolheu, porque o que eu posso fazer? Mas a irmã chega a dizer assim, pastor, eu não dou conta mais, eu não suporto mais, vai acabar, eu não dou conta mais desse homem, eu não dou conta mais. E os filhos estão indo do mesmo jeito, no mesmo caminho. A casa parece que é uma guerra lá dentro de casa o tempo todo. Não tem casa arrumada porque o marido não deixa e os filhos também, que seguem o mesmo exemplo, não deixam. O pai e a mãe não podem cansar, tem que lutar, ensinar os filhos, até esses filhos amadurecer, dizer, meu filho, sapato é no lugar dele, a roupa é no lugar dela, as roupas sujas é no cestinho, e toalha estendida, nada de toalha molhada jogada no chão, e roupa, aquela bagunça toda. Mas aí, irmã, você tem que ir lá na casa dele, tem que ir, ui. Não é para namorar não é para prostituir lá não, você vai na casa dele para ver como é que é lá, como é que é ele lá dentro da casa, do que jeito que ele vive lá. Agora você casa, fica doida para casar, casa, fica cega e o amor é cego, a maior mentira que existe no mundo, amor cego, não existe isso não. O amor é o que mais enxerga. Cega é a concupiscência, cega é a burrice é cega. Tampa as vistas para não ver nada e casa porque quer casar, tem que casar. Não, você quer casar então não precisa de casar não. Agora, se você quer ser uma dona de casa, ter uma família e ser bem sucedida, ser feliz, então tudo bem, você deve se casar sim. Mas não vai casar pensando naquilo não, porque casamento não é isso não. Casamento é convivência, é vida. Precisa de ser feliz. Aí vem essa questão, né, de
de relaxo, de rapaz relaxado, moça relaxada, moça bagunçada, que pior é que existe moça desse jeito. O rapaz só vê que ela é bonita, mas não vê o tanto que ela é relaxada, o tanto que ela é preguiçosa, bagunçada, quase mata a mãe de raiva e de trabalhar e não aprende, não faz nada. Mas é bonito. Então o rapaz vai feito um bicho caindo na armadilha, né? Aí depois é só problema. Então é preciso conhecer, é preciso analisar as coisas, para você depois não ter que vir a mim tentando para ver o que eu posso fazer. Eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer eu estou fazendo. Estou fazendo agora. É só um conselho que eu estou dando para os jovens. Não case sem conhecer. E você só vai conhecer lá dentro da casa dele. Quem vai te falar a respeito dele é a mãe dele e o pai dele. Não é o pastor, não. Eu não conheço vida de ninguém, não. Quem vai falar a respeito do filho é o pai dele e a mãe dele. É o pai dela e a mãe dela. E você vai ver com seus olhos também. Aí depois você faz uma escolha, né? Do jeito que você quiser fazer. Mas são tantas coisas, tantas coisas. Ontem eu estava dizendo na reunião, quando se está trabalhando, fazendo alguma coisa na igreja, fazendo alguma coisa para Deus, precisa ser mais bem feito possível. Mais bem feito. Questão de pontualidade, fazer com dedicação, com interesse de fazer a coisa sair boa, né? Sair boa mesmo, porque aquilo está beneficiando alguém. E aí eu disse assim, você não pode fazer nada na igreja se o seu interesse estiver em outra coisa. Aquilo que você está fazendo vai sair mal feito. Eu me referi ao celular, por exemplo. Já pensou a mulher fazendo almoço com o celular lá de um lado? Pipi, 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 sem parar. Vai queimar o arroz, vai queimar a carne. Vai bagunçar a comida. Aquela comida não vai sair boa, porque o celular não dá tempo. Tá fazendo comida e atendendo celular. Fazendo comida e atendendo celular. Gente, isso mata. Ninguém tem cabeça para suportar um trem desse. Lavando roupa com celular no bolso ou aí no cantinho aí, porque tem que ficar atualizado o tempo todo com aquele negócio ali. Então o serviço não vai sair nada que presta, vai virar uma confusão, vai virar uma bagunça, não sabe o que faz primeiro e aí vira aquela confusão. Eu estava me referindo, por exemplo, a pessoa é empregado, aí ele começa o dia, o serviço começa às 7 horas da manhã. Das 7 horas da manhã até às 11 horas, a pessoa tem que trabalhar. Agora, quantos têm perdido emprego por culpa do celular? Porque tem que trabalhar, mas toda hora tem que olhar no celular para ver o que está acontecendo. O patrão vai mandar embora. É certeza. Uma pessoa que trabalha com o celular no bolso ou na mão, mandando mensagem, ouvindo o áudio misturado com o serviço, ele vai ganhar as contas, mas não vai demorar. Então, não tem como a pessoa fazer uma coisa bem feita com interesse em outra coisa. Aí, uma dicasinha que eu vou dar para vocês, que vale mais do que sua vida. Vale mais do que sua vida essa dica que eu vou dar. Só porque, para mim, né? Para mim vale mais do que minha vida. Ou para você, eu não sei se vai ter o mesmo valor. Se eu fosse um rapaz, para mim valeria mais do que minha vida, né?
Se você entra no seu WhatsApp lá e toda hora aquele rapaz está online, ou toda hora aquela moça está online, ou que seja a hora que você quiser falar com ele, ele está pronto para te responder, ela está pronta para te responder, significa que ele é desocupado, ele é desocupado. Você quer uma desgraça, casa com um rapaz desocupado. Você quer uma desgraça, casa com uma moça desocupada. Ela está pronta toda hora para responder mensagens, para ver mensagens. Toda hora que você entra lá está online. Significa, é o que ela faz, é o que ele faz. Talvez está até trabalhando, mas está usando o celular no meio do serviço. Então, se ele for seu marido, ele vai perder o emprego loguinho. As coisas têm a hora, né? Dá 7 às 11, dá 1 às 5, é serviço, é trabalho. O celular tem que ficar desligado, o celular tem que ficar para lá, porque senão não vai produzir. E da mesma forma é aqui na igreja. Tudo que nós fazemos, o nosso interesse tem que estar naquilo que nós fazemos. Mas eu estou falando a respeito dos jovens, né? Coisas que vocês precisam abrir os olhos, né? Abrir os olhos para ver. Faz um teste, passa uma mensagem para ele, 9 horas da manhã. Se ele responder imediato, então, se estiver online, significa que ele está à toa. Ele não está tendo serviço. Mexe com ela lá 9 horas, 10 horas da manhã. Se ela te atender, tiver à sua disposição, significa que ela não está lavando roupa, ela não está limpando casa, ela não está lavando banheiro, ela não está lavando vasilha, ela não está aprendendo a fazer bolo, nem comida. Ela está à toa. Bastava isso, né? Um rapaz, bastava isso para ele, né? Ah, mas peraí, eu falo com ela 8 horas, ela está pronta. Eu falo com ela 9 horas, ela está pronta. Eu falo 10 horas, ela está pronta. Então significa que ela não está ajudando a mãe dela. Significa que ela não está trabalhando. Não está estudando. Aí era o suficiente para você dizer, não, quero não. Aí depois casa, né? Aí vira aquela trem terrível, aquele homem que não tem tempo para a esposa, a mulher que não tem tempo para o marido. É uma coisa muito séria. Nós tomamos o tempo quase todo falando disso, mas eu repito, isso é salvação, isso é livramento, isso é conserto, isso é restauração até de lares, de casamentos. Adianta falar? Adianta sim. Pode não adiantar para 99, mas para um vai adiantar. Se eu conseguir salvar um, valeu todo o meu esforço. Por isso que eu falo. Mas quantos casais largando, separando, reclamando por causa disso, porque ela não vê coisa errada, ela não fala, ela não está traindo o marido no celular, mas também não solta o celular, não solta para nada, chega aí para a cama com o celular na mão. Às vezes o marido já está dormindo, trabalhou, está cansado, quer dormir, a mulher está com o celular na mão, junto com ele, na cama, aquela luz do celular nos olhos dele, e ele pelejando, desliga esse celular, vamos dormir, já é 11 horas, já é meia-noite, mas é aquela trem terrível, vai até acabar o casamento, porque não larga aquilo, é um vício terrível mesmo. Coisas boas, vendo coisas boas, mas não tem hora para as coisas boas fora de hora. A mulher deita, quer dormir, trabalhou o dia inteiro, lutou o dia inteiro com criança, com a casa, está cansada, está enfadada, quer dormir.
O desocupadão está lá com o celular, 10 horas, 11 horas, meia-noite. E é uma coisa tão terrível isso aí. Nós precisamos ter o Espírito Santo para que as coisas fiquem ordenadas. O Espírito Santo, ele gosta de ordem. E nós precisamos de ordem para ter o Espírito Santo, porque senão ele não fica. Então, uma das coisas piores que existe na nossa vida é a desordem. Paulo chegou a falar sobre o desordenado. Ele disse para nós nem comer com quem é desordenado. O desordenado é esse, que não tem hora para nada. E o rapaz é pior do que moça. Moça ainda tem mais controle, mas rapaz, um bichinho quando apaixona, oh meu Deus do céu, é terrível, viu? Vocês podem dizer assim, tá certo, pastor, pode falar. Ô bichinho bobo, principalmente quando ele é meio novinho ainda, 16 anos, 17 anos, começa a invocar antes da hora. Ah, meu Deus do céu, dá trabalho demais, o bichinho é besta até falar chega. Apaixona, vira aquele trem, aí não quer estudar mais, não quer trabalhar mais, só quer namorar, só quer conversar com a moça, só quer ver a moça e vira aquele problema. Então tem que ter tempo para tudo, né? Até para começar a namorar tem que ter idade, porque aí já tem mais controle. E não fica aquele rapaz apaixonado, doente, que tem que trabalhar falando com ela, vendo ela e com o telefone na mão para ouvir ela, para falar com ela, aquela doença, aquela bobeira. Casamento precisa ser uma coisa mais madura. A pessoa tem que ir para o casamento maduro, sabendo que casamento não é bobeira não, casamento é coisa séria. Eu estou falando isso para ajudar mesmo. Às vezes tem moça que apaixona, tem moça que fica doente por causa de rapaz, mas é muito difícil. Agora rapaz, o bichinho é bobo, se não tiver cuidado, ele se perde. Precisa ter mais cuidado, dizer não, eu preciso casar, eu preciso namorar, mas é assim. Eu levanto de manhã, faço meu culto doméstico, tomo meu café, falo com ela aí uns 5 minutinhos e vou trabalhar. Só vou falar com ela de novo no quilo do almoço, né? Aí eu volto a trabalhar de novo, só vou falar com ela de novo à noite, mas no máximo até 10 horas, porque 10 horas eu vou dormir, porque senão eu vou destruir meus neurônios tudo, vou acabar com a minha saúde. Pode escrever, quem fica com o celular na mão até meia-noite, 1 hora, 2 horas da madrugada, não vai passar dos 40. Vai morrer? Não, só que não presta. Presta para nada, porque destruiu, acabou tudo, acabou a cabeça, acabou a mente. Ignore, pode ignorar, depois você me conta, depois você me manda o resultado. Se é verdade ou não é o que eu estou falando. É comprovado, quem passa das 10 horas sem dormir, vai adoecer do fígado, vai adoecer de muitas coisas, porque o organismo ele sofre mudanças. E quem acorda depois das 6 não tem serotonina, vai entrar em depressão, não vai demorar. O pastor já vem falando essas bobeiras já. O pastor nem médico não é. Tudo bem, eu não sou médico não, mas eu sou seu pastor. E eu não vou falar bobeira para você não. O dia que for para mim vir para esse púlpito aqui para falar bobeira, eu entrego para outro. Porque você não vem aqui para escutar bobagem não. Você vem aqui para escutar verdades. E eu tenho base para falar o que eu estou falando. O hormônio que vai te livrar da depressão, ele é liberado 6 horas da manhã. Antes das 6 horas da manhã. O sol saiu, acabou.
Aí não dorme à noite, porque é desordenado, tem que ficar com o celular até altas horas. Aí depois dorme para morrer. Aí acorda 10, 11 horas. Já pensou o marido chegar em casa, a esposa está dormindo, 11 horas está dormindo. Mulher, eu vim almoçar, cadê o almoço? Deixa eu dormir, não estou aguentando. Toma vergonha na cara. A hora de dormir é 11 horas da noite, 10 horas da noite, não é do dia não. Aí levanta aziada, levanta nervosa, levanta mal-humorado, o dia inteirinho mal-humorado, nervoso, porque o hormônio que ia trazer o bem-estar, o bom humor, a disposição para trabalhar, não foi liberado. Não foi liberado, porque acordou tarde, levantou tarde. Aí o marido é obrigado a aguentar essa coisa mal-humorada dentro de casa, a mulher é obrigada a aguentar esse mal-humorado dentro de casa. Que escola, hein? Que escola, Deus me livre. Se eu soubesse que ia ser desse jeito, eu nem tinha ido na escola. Então continua então. Mas se você quiser ser abençoado, então apenas diga assim: obrigado, pastor, o senhor está falando, eu estou levando lambada de tudo quanto é tamanho aqui, mas tá bom, eu vou corrigir, eu vou consertar a minha vida, porque vida desordenada acaba tudo, destrói tudo. Não tem como a pessoa prosperar financeiramente, no casamento, muito menos espiritualmente. Não tem jeito. Deus não ama desordem. Deus não ama. Eu estou falando com os jovens, porque o dia começa cedo. Esse rapaz que não levanta cedo, que só levanta 10 horas, 11 horas do dia, 9 horas, esse rapaz, ele não tem serotonina, ele não tem, o cérebro dele não libera esse bendito hormônio. Ele vai ser sempre um rapaz mal educado, ignorante, do estupim curto, e você vai casar com ele, para depois sofrer na pele um homem que não tem domínio do seu temperamento, porque está doente já. Você já casou com um homem doente, uma mulher doente. O rapaz deve sim ter conhecimento. Como é que é essa moça? Essa moça é sadia? Ou ela é doente? Ou ela já tem um prenúncio de depressão aí? Porque não levanta cedo, não dorme cedo para levantar cedo. Eu não dou conta de dormir cedo. Não dá mesmo não deita. Como é que vai dormir? Vai dormir em pé? Tem que deitar para poder o sono vir. Não, eu não deito cedo não. Aí vai dormindo pro dia. Gente, aí vem aquela questão assim: não adianta falar não, pastor, não adianta não. Para velho não adianta não. Eu vou falar bem claro. Quem é velho, quem é mal habituado, quem já é assim, vai morrer assim, tudo bem. Mas tem gente aqui que pode começar a pensar sobre isso, para não entrar nisso aí de bobeira. Pode analisar direitinho. Não, eu não sou obrigado a casar com ela. Ela é bonita, mas ela não levanta cedo. Ela é mal-humorada. Ela é mal-criada. Ela é nervosa. Eu não vou casar com ela. Eu não sou obrigado a casar. Fala para ela: não vou casar com você não, porque você é assim e eu não quero uma mulher assim para mim. Não, eu não vou casar com você. Eu não quero um homem desse jeito para mim. Eu fico solteira, mas eu não caso assim. Eu quero que os jovens pensem muito sério sobre isso, viu? Vocês que têm temor de Deus aí no coração, para obedecer pastor, obedecer os pais, eu quero que vocês pensem muito sério sobre isso. Sobre essas coisas. Ordena a vida e aí a prosperidade vem. Mas vida desordenada, só desastres, só desastres, só desastres. Vamos ficar de pé, irmãos. Já está na hora de terminar, mas eu vou ler a Bíblia.
Ainda ficou uma outra coisa aqui que eu queria falar, mas talvez à noite eu falo. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os fareis. Amém. Assentem só um pouquinho, nós ainda temos mais 7 minutos, para 10h30, né? Se passar um pouquinho. O profeta, na mensagem Personificação do Cristianismo, ele diz assim que Deus tem um programa, e fora do programa de Deus, então, os resultados têm que ser por meios que não são de Deus. Só que pode dar resultados materiais, naturais, mas não vai dar o resultado determinado por Deus, que é o espiritual. O profeta diz: escolas e seminários são maravilhosos, nada tenho contra eles, mas este não é o programa de Deus. Deus escolheu o ignorante e iletrado, homens que não podiam falar bem, homens que não podiam nem mesmo ler seus próprios nomes. Como a Bíblia disse, eles eram ignorantes e iletrados. Mas eles tinham ido a uma escola bem melhor, pois quando eles curaram o homem na porta chamada Formosa, eles conheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha o programa de Deus aí. Aí está a escola. E você, ouvindo isto, tendo conhecimento disto, você sabe a quem seguir. Você está seguindo quem Deus usa, que não veio de uma escola, de um seminário, para estar de acordo com as suas cartilhas, mas veio de uma escola chamada Jesus, poder de Deus, unção do Espírito Santo, para te conduzir. E Deus escolheu ignorante e iletrado, homens que mal sabiam assinar o nome, ou às vezes nem isso, como Pedro. Pedro era analfabeto. Agora, irmãos, já pensou Jesus deixar a sua igreja comprada pelo seu sangue nas mãos de um analfabeto? Significa que a igreja não precisa de instrução humana. A igreja, para ser vencedora e estar firme contra as ciladas do diabo e as portas do inferno não prevalecerem contra ela, essa igreja não precisa de instrução humana, de sabedoria humana, de inteligência humana. Ela precisa apenas de uma coisa, que seja original, genuína, não personificada. Essa coisa é o Espírito Santo em cada membro dela, porque ela é uma igreja. O povo não pode seguir um homem cheio do Espírito Santo. O povo tem que estar cheio do Espírito Santo.
As pessoas ficam procurando um homem cheio do Espírito Santo, né? Para poder confiar nele. Não, é você que tem que estar cheio do Espírito Santo, ou então você está perdido. Por que Jesus confiou num analfabeto para apacentar o seu rebanho? Porque ele ia encher o rebanho com o mesmo que ele ia encher quem ia apacentar o rebanho. Foi por isso que ele confiou. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre Pedro, desceu sobre Maria, sobre cada irmã e irmão que estava ali no cenáculo. O mesmo Espírito Santo. E esse é o programa de Deus. E o irmão Brana fala em outra mensagem a respeito de Saulo e de Moisés. Os dois da Bíblia que eram doutor. Saulo disse: eu sou instruído na lei. Sou fariseu de fariseus. Hebreu de hebreus. Não tem nada nessa escritura aí que eu não sei citar de cor. Saulo disse isso. Sou da tribo de Benjamim. Sou israelita por nascimento. Ele tinha do que se jactanciar. Mas Deus pegou ele e levou lá para o deserto. O irmão Brana fala na mensagem: perfeita força por perfeita debilidade. Ele diz: Deus levou ele para lá para esvaziar ele. Nós pedimos a Deus para nos encher do Espírito Santo. Tá, um bom pedido, uma coisa boa. Mas estamos dispostos a deixar Deus nos esvaziar primeiro de nós mesmos? Porque Ele não pode nos encher do Espírito Santo enquanto Ele não nos esvaziar de nós mesmos. Então Ele levou Saulo lá para o deserto para tirar de Saulo tudo aquilo que Saulo era, tudo aquilo que Saulo tinha. Ele levou Moisés para ficar 40 anos no deserto para esquecer o que ele adquiriu durante seus 40 anos lá com o faraó, para depois usar. Isso é bom, irmãos, isso é maravilhoso. Deus usa quem não tem. Deus enche quem está vazio. Deus usa quem não tem. Esse é o programa de Deus. E nisto, sendo o tipo intelectual de igrejas que temos hoje na América e ao redor de todo o mundo, quando obtemos aquele tipo de educação, então o cristão, o crente, o membro da igreja, lendo sua Bíblia, vê que devemos tentar agir humildemente, ele deve tentar ser deste modo, mas fazendo assim, ele apenas faz uma personificação carnal. Esse é o perigo. Por que eu não posso usar legalismo? Porque eu vou forçar você a ser uma coisa que você não é. Vou forçar a pessoa a ser uma coisa que ela não é. Isso é personificação. É por isso que o legalismo não funciona, diz o profeta. Fazendo assim, ele apenas faz uma personificação carnal. Existe muito disso, né? Deixe isto se aprofundar. Um confronto carnal. Ele está tentando fingir algo que realmente não está no seu coração. Oh, coisa terrível. Veja o que o irmão Bruno termina dizendo aqui. No seu coração, ele está pensando uma coisa e tenta agir diferente. Pois, na verdadeira, genuína linguagem, aquilo faz dele um hipócrita.
Jesus disse: vocês hipócritas, como podem dizer boas coisas, pois da abundância do que há no coração, disso fala a boca. Se você não fala de acordo com o que há no seu coração pensa uma coisa e você fala outra, isso é o que faz de você um hipócrita. Aí, irmãos, nós estamos ouvindo isso aqui para nós tirarmos a conclusão de que não estamos aqui para fazer aquilo que nós ouvimos, aquilo que nos é ensinado, de uma forma assim, não, eu tenho que fazer desse jeito, porque isso é personificação. Você não tem que fazer nada. Você ouve a palavra, aceita a palavra, crê na palavra, e a palavra vai produzir seus frutos. A palavra vai gerar em você um cristianismo genuíno. É por isso que você deve ouvir a palavra dando graças a Deus, dizendo assim: ô Senhor, muito obrigado, porque eu creio nisso aí, eu recebo isso aí de todo o meu coração, e eu sei que isso aí vai produzir em mim um cristianismo genuíno, verdadeiro, sem eu ter que ser um hipócrita dentro da minha casa, na rua ou aonde eu for. Porque nós estamos falando todas as escolas sobre essa mensagem, cada escola um pouquinho, né? Porque nós temos que usar a escola para o que nós acabamos de fazer. Mas isso aqui, essa mensagem é para nos conscientizar melhor sobre a questão da pessoa ser um evangélico, ser um cristão, conforme ele queira dizer, através de sabedoria humana, de inteligência humana, de ensinamento humano, de capricho humano, e ser um cristão genuíno. Aí quando você descobre que você não está aqui porque você é inteligente, você não está aqui porque você é sabido, você não está aqui porque você quer ir para o céu, e nem porque você não quer ir para o inferno. Quando você descobre que você está aqui porque tem uma coisa dentro de você que te traz aqui e que te sustenta aqui, isso aumenta mais o seu estímulo, o seu entusiasmo com a sua própria fé e com aquilo no qual você está segurando. Essas pregações, talvez você pode pensar assim: mas eu não estou lá na denominação, eu não estou seguindo um homem que não é Deus usando ele, então para que eu tenho que ouvir isso? Isso é para aumentar a sua fé, isso é para te aprofundar mais onde você está, firmar mais os seus passos nessa caminhada. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esta escola, que nós podemos chamar de reunião de livramento, reunião de bênçãos, que vai nos acompanhar a vida toda. Aqui estão bênçãos que vai nos acompanhar a vida toda, mas se nós não tivermos cuidado, aqui estão as palavras que vão nos condenar a vida toda e eternamente. Mas que nenhuma palavra, nenhum ensinamento sirva de condenação, mas sim de vida eterna. Continue nos abençoando, Pai.
com o Teu Espírito em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a Igreja de Bernardo Saião, os irmãos no Recantinho da Fé, irmão Israel e família, a Chácara Três Irmãos, a família Leal em Niterói, Rio de Janeiro, a irmã Cátia Clemente em Luzimangues, a irmã Marta de Fátima em Belo Horizonte, irmã Liliane Carvalho em Cataguases, irmão Isaías e família em São Domingos, irmã Vanessa Arantes e família em Parauapebas, na Fazenda Rio Doce, irmão Celso Alves na Vila Cabral, irmão Manuel e Zenilde na Vila Cabral, irmão Raimundo e irmã Eva na Vila Cabral, irmã Maria e irmã Selmita na Fazenda Pai e Filho, irmã Lúcia e irmã Yasmin na Fazenda Três Irmãos, irmã Ivanilde em Balsas, irmã Simone em Balsas, irmão Cleiton Breno, irmão Wilson, irmã Maria Lúcia e sua filha. Bom, aqui está Maria Luísa, mas o canal lá é Maria Lúcia. Talvez seja a irmã Maria Lúcia de Vanderlândia, né? Eu não sei. Mas Deus abençoe a minha irmã e sua filha. Irmã Valéria Soares, peço oração por viagem, justifico minha ausência nos cultos. Irmã Francisca Fernandes, irmão Miriam Andrade, irmã Elisa Andrade, irmão Genival Pontes e família, irmã Maria Divina Guerra, irmão Ezequiel Andrade, irmã Ramayane Filhos, irmã Sivanilde família, irmã Mônica Caetano, irmão Emerson Alves, irmão Marcondes e família, irmã Terezinha de Jesus, irmã Diva e família, irmã Maria de Fátima e família, irmão Evangelista, irmão Antônio Colácio e família. A irmã Valquíria agradece as orações a toda a igreja, a todos. A igreja, a Aruna já teve alta. Graças a Deus, né? Que Deus conserve a sua mão de misericórdia sobre ela e sobre todos os nossos irmãos, sobre todos nós. Abraços uns aos outros, até 4h30, se Deus quiser. Deus os acompanhe, Deus os guarde. Senhor, necessito tanto de ajuda nesta hora. Apressa-te em me socorrer. Pode deixar rodando aí. Vai preparar para o batismo. Quem quiser assistir, fica aqui dentro. É facultativo, né? Quem tiver que ir embora, fique à vontade. Quem quiser assistir, fica aqui dentro, no seu lugar, e ele vai fazer o batismo. A ministração é só lá, e o que ela precisa saber e aprender, ela vai aprendendo nas escolas dominicais. Quem assiste às escolas não precisa de nenhuma recomendação. te ajuda nesta hora. Apressa-te em me socorrer agora.
só e afligido. Necessito de auxílio, de um amigo, Senhor, vem ajudar-me com a paz quero encontrar. Meu Deus, venha socorrer-me com teu amor envolver. Senhor, venha ajudar-me com a paz quero encontrar. Meu Deus, venha socorrer-me com teu amor Amém. E que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E a vós sois testemunhas destas coisas. Amém. Bondoso Pai, mais uma vez, estamos fazendo o que o Senhor nos mandou fazer através de Jesus, nos ordenando a fazer. Estamos no finalzinho dessa era e cada ministro que prega essa mensagem tem isso, a alegria de batizar mais uma alma que está sendo as últimas almas, Senhor. Ajude-nos a continuar, Pai, posicionados em nome de Jesus Cristo. Amém. Levanto contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Irmã Nelly Hope Gonçalves de Jesus, você crê que William Branham é o profeta de Deus para esta era? Crê? E você está disposta, se possível, se precisar, dar sua vida por Jesus? Amém, assim seja. Então, eu, como ministro do Evangelho, em cumprimento à ordem de Jesus, em São Mateus 28:19, e em cumprimento também a Atos 2:38, eu te batizo em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Baixa, rapaz. E recebas o dom do Espírito Santo. Amém. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é alma ao teu alcance, quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé,
a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Jesus, tome a Nelly Hope nas tuas mãos, ó Pai, e continue sustentando cada uma dessas almas, ó Pai, que tem crido na mensagem do profeta, e que nós possamos viver, não só a Nelly Hope, mas cada um de nós, nossa vida venha viver dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Dê mais do Espírito Santo a cada um de nós e também a ela. Amém, Senhor. Amém.